Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto super importante. Simplesmente a principal causa de incapacidade a longo prazo no mundo, que é o acidente vascular cerebral ou AVC, tá? Hoje a gente vai falar das principais causas ou fatores de risco para você ter um AVC. Tá bom? Se inscreve no canal, curte se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, tá? Uma outra novidade do canal que ao longo da semana, se surgir alguma novidade, alguma notícia nova com relação a tratamento, a prevenção de doenças neurológicas, eu vou publicar através do Neuro e Você News, tá? Que são pequenas notícias, novidades para você se cuidar mais no que diz respeito à neurologia, tá bom? Se inscreve no canal, curte aí se esse conteúdo foi útil para você, tá bom? Oi, gente! Hoje a gente vai falar de AVC, acidente vascular cerebral, e hoje eu vou falar do AVC mais comum, que é o AVC isquêmico, tá? Por que eu disse que esse assunto é um assunto tão importante? Porque o AVC simplesmente é a principal causa de incapacidade do mundo. O que isso significa? É a principal causa da pessoa ficar com sequelas, ficar dependente para poder andar, ou não conseguir andar, ficar acamado, ficar em cadeira de rodas, ou fazer uso de muleta, não conseguir andar sozinho, ou conseguir ficar sem falar, sem se comunicar, tá? Então é a principal causa de incapacidade no mundo. E as estatísticas mostram que 70% dos pacientes que têm AVC não voltam mais ao trabalho. Ou seja, ficam de alguma forma incapacitados. Isso é muito grave, né? Então, a gente tem que se prevenir muito, né, para não ter AVC. E desse, gente, cerca de 30% dos pacientes que têm AVC não conseguem mais andar sozinhos, vão precisar de algum tipo de auxílio, tá? Seja muleta, seja andador, tá? Seja o auxílio de outra pessoa para poder caminhar, tá bom? Então vamos falar sobre isso e a gente vai falar, por que eu vou falar do isquêmico hoje? Porque ele constitui quase que 80% dos casos de AVC. Se a gente pegar todos os casos de AVC, entre os hemorrágicos, né, e os isquêmicos, 80% deles são isquêmicos, tá? A gente tem esse assunto, vai ter mais assuntos sobre AVC, só para dar uma pincelada, o AVC isquêmico é aquele que ocorre quando um vaso da cabeça entope. Tá? Esse vaso da cabeça entope, deixa de chegar sangue para uma área do cérebro e aí parte do corpo, alguma parte do corpo para de funcionar, tá? Porque o nosso cérebro comanda tudo no nosso corpo. Isso é o AVC isquêmico, ou seja um coágulo, seja como você querer chamar de trombo, um coágulo impactou naquele vaso entupiu, deixou de chegar sangue para alguma área do cérebro, tá? Isso é o AVC isquêmico. E quais são os fatores de risco para você ter um AVC isquêmico? A idade é um deles, né? Quanto mais velho, maior é o risco de você ter um AVC isquêmico. Ele é um pouquinho mais comum em homens do que em mulheres. Se você tem história familiar de AVC, também é fator de risco, ou seja, então você tem que se cuidar mais ainda, tá? Os 3 fatores modificáveis que eu já falei aqui, mais comuns, né, e que são modificáveis, isso significa que você pode tratar deles e se livrar deles, tá, de alguma forma, se livrar nem que seja só controlando eles, pressão alta, o diabetes e o que a gente chama de dislipidemia ou colesterol alto, tá? Então esses são os fatores de risco mais comuns, ou seja, são fatores de risco que são causas. Pessoas que têm pressão alta ou diabetes ou colesterol alto, só isso já basta para ela ter um AVC se esses fatores não são cuidados, tá? Então, e é da seguinte forma que acontece, gente, se você tem só pressão alta, você tem um risco X para você ter AVC. Agora, se você tem pressão alta e diabetes, o seu risco dobra. Você tem 2 fatores de risco. Eles vão se somando
para você ter uma chance maior ou menor de ter AVC. Então é o que eu sempre digo: tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol alterado, se cuida, procura um médico para te orientar, para te tratar da melhor maneira de se prevenir. Se você tem vários membros na família ou um membro na família que já teve AVC e você tem pressão alta, você tem diabetes ou colesterol aumentado, você tem muito mais chance de ter um AVC. Então você tem que se cuidar muito mais do que uma pessoa que não tem nada disso ou de uma pessoa que não tem história familiar de AVC, tá? Outras causas, outros fatores de risco: bebida alcoólica, tá? O etilismo é fator de risco. Cigarro, tá? O tabagismo é fator de risco. Então não adianta falar, infelizmente a gente tem que abandonar esses hábitos se a gente tem outros riscos. Tabagismo, de longe, né, não faz bem para nada, é mal para quase todas as doenças, para muitas e muitas doenças. O etilismo, a gente vai conversar sobre isso mais especificamente, as quantidades que pode, que não pode, tá? Em um outro momento. Algumas doenças do coração também são causas de AVC, não só fatores de risco como causas, tá? Se você tem insuficiência cardíaca, coração aumentado, tá? Com alguma parte do coração que não funciona direito porque você teve um infarto do coração, por exemplo, você tem um fator de risco. Se você tem algumas arritmias do coração que faz o coração bater acelerado, é fator de risco. A principal arritmia de longe que está associada ao AVC isquêmico é a chamada fibrilação atrial. Então, se o seu batimento cardíaco não está coordenadinho, se ele está descoordenado, que a gente chama de irregular, é urgente você procurar um médico para poder se tratar e prevenir, porque quem tem fibrilação atrial e outras arritmias tem sim uma forma, um medicamento que você toma para prevenir AVC, que são os anticoagulantes, tá? Então você tem que procurar o médico para isso. Se você já teve um AVC, a chance de ter outro AVC é muito maior. Então eu sempre costumo dizer, se você já teve um AVC um dia, não basta tratar com qualquer médico. Tem que ser o especialista e tem que ser o neurologista para cuidar de você, para evitar, para te investigar todo, para saber por que você teve o AVC e tratar a causa do AVC, tá? Então, assim, atenção, muita atenção nos pacientes que já tiveram AVC, não tenha outro, por favor, cuide-se, tá? Procura um neurologista. Se você teve aquilo que a gente chama de AIT, que chama um ataque isquêmico transitório, o que é isso? Você teve alguma alteração neurológica que durou menos que uma hora, deu e passou, seja um formigamento no corpo, seja um braço que ficou amolecido por algum tempo e depois retornou, a boca entortou e depois retornou, qualquer alteração, o olho perdeu a visão, a fala alterou e depois retornou, isso chama ataque isquêmico transitório, ou seja, foi uma alteração neurológica transitória que passou. Esses pacientes urgentemente têm que procurar um neurologista para evitar que ele tenha um AVC, porque isso significa que tem algum vaso lá no cérebro ou aqui no pescoço que não está bom, ou alguma alteração no coração que não está bom, que pode sim evoluir para um AVC, tá? Então, muito cuidado. Outras coisas que são fatores de risco, por exemplo, principalmente em pacientes mais jovens, pode acontecer, são uso de anticoncepcional oral. A gente sabe sim que os anticoncepcionais, lógico que são extremamente necessários, mas sim é fator de risco para trombos, para trombose, seja na perna, seja na cabeça, tá? Outras doenças do sangue, as doenças hematológicas, como as trombofilias, também são causas de AVC. Algumas doenças reumatológicas que provocam inflamação dos vasos, chamado de vasculite, como o lúpus, entre outras doenças, também são causas de AVC e fatores de risco para AVC.
Se você tem placas de gordura aderidas nos vasos do pescoço, especialmente da carótida, que a gente chama, que é a artéria que passa aqui, né? Que a gente examina através daquele exame do Doppler das artérias carótidas e vertebrais aqui do pescoço. Se você tem placas de gordura ali aderidas, também é um fator de risco. Então, todos esses que eu falei são causas e ou fatores de risco para ter AVC. Se você tem qualquer um desses fatores modificáveis, procure um especialista para se cuidar, tá? Uma vez que o AVC é uma das doenças mais comuns no mundo e são extremamente graves e incapacitantes, tá bom? Gente, até a próxima, curte o vídeo, se inscreve no canal para você ter conteúdos úteis como esse, tá? Visita lá minha página no Facebook e no Instagram também, que tem textos legais para vocês, tá bom? Se cuida, até a próxima, tchau, tchau!